O diabetes em crianças e adolescentes traz um alerta no mundo todo. Entre os profissionais de saúde que perceberam que de uns anos para cá, a doença, principalmente a tipo 2, é mais frequente entre eles. Por quê? Eu estou recebendo aqui a Laís Pereira, endocrinologista pediatra, que vai nos explicar essa situação, porque há muito tempo a gente não ouvia falar sobre isso. E agora, nesses últimos anos, infelizmente, as crianças e adolescentes alvos da diabetes. Obrigada por ter vindo, Laís. Eu que agradeço, Mônica. Muito obrigada, pela oportunidade de estar aqui falando um tema tão interessante, para toda a população. Eu falo que o conhecimento é tudo, Faz a diferença na vida, Exatamente. Então, agora, esse aumento a gente pode levar... O que levou a esse aumento? A gente sabe, eu costumo falar que a gente sempre conhece, pessoas que têm diabetes. Mas o diabetes na infância, ele veio mudando um pouco o aspecto, A gente sabe que o diabetes mais prevalente na infância mesmo é o diabetes tipo 1. Tipo 1. Mas o tipo 2, que a gente via só mais lá nos idosos, adultos mais velhos, ele vem aumentando cada vez mais essa incidência na infância. E isso se dá principalmente porque a gente está vivendo uma epidemia de obesidade. Ai, olha. Esse estilo de vida, o aumento da obesidade na infância, o sedentarismo, o excesso de telas, tudo isso vem aumentando cada vez mais o diabetes tipo 2 na infância também. Uma doença que era só mais dos adultos idosos, Com 40 anos acima. Exatamente. Assim. Vamos explicar para você que está acompanhando, esse aqui é o nosso corpo humano, para a gente explicar direitinho. Vou tirar aqui para você. Você sabe que eu estou realizando meu sonho de ser médica, Aí, ó. Entendeu? Esse nosso corpo humano aqui me ajuda bastante para a gente explicar o que acontece no nosso organismo. É o pâncreas que para de funcionar direito? Exatamente. E aí é muito importante a gente saber a diferença, se a gente está falando do diabetes tipo 1, que é o mais prevalente na infância, ou diabetes tipo 2, que veio aumentando a sua prevalência. Tá. Porque eles têm causas diferentes, Quando a gente fala no diabetes tipo 1, que é aquele que a gente via mais, na infância, que é o mais prevalente, ele é por um problema no pâncreas mesmo, O pâncreas, ele é um órgão que fica aqui do nosso lado esquerdo e ele é responsável pela produção de insulina. Certo. Que eu falo que é o motorista, O motorista de quê? Do açúcar que vem da alimentação para transportar esse açúcar para dentro das células, Que é onde ele deve estar, para dar energia para o nosso corpo, para a gente poder fazer as atividades do dia a dia. Tá. Esse pâncreas, ele para de funcionar, ele para de produzir a insulina, Se eu não tenho essa insulina, esse açúcar fica cheio ali dentro do nosso sangue e não vai para onde ele precisaria ir, que é dentro das células. Essa é a causa do diabetes tipo 1, essa falta de produção de insulina. Quando a gente está falando do diabetes tipo 2, que veio aumentando a prevalência por conta da obesidade, da falta de atividade física, do excesso de alimentação, a gente está falando de outra coisa. O pâncreas, ele aumenta muito a produção de insulina. Então, ele não consegue mais pegar esse açúcar que está dentro do sangue e colocar na célula. Então, por quê? Porque ele cria uma resistência, A gente escuta muito falar, tô com uma alta insulina, uma resistência insulínica. Porque o corpo já não consegue mais fazer com que essa insulina haja dentro do corpo. Então, eu preciso aumentar muito. A gente fala que o corpo tá tendo que batalhar para manter esse açúcar dentro da normalidade e quando não consegue, a gente tem o diabetes tipo 2. E aí, eu quero até aproveitar a pergunta da Shirley Batista, justamente para saber, diante desse desequilíbrio, quais são os sintomas. Vamos lá na pergunta dela? Vamos sim. Olha só. Ela vai perguntar pra gente agora. Então vamos. Vamos lá. Eu tenho um bisneto de 3 aninhos e eu gostaria de saber quais os primeiros sintomas da diabetes infantil. Viu? E é isso, quando está desorganizado, por isso que você explicou, do tipo 1, do tipo 2, vem alguns sintomas. Sim, tem os sintomas, E aí é muito importante. Eu falo que o tipo 1, principalmente, esses sintomas são muito importantes. Porque a gente consegue ficar atento a esses sintomas em casa e já acender a luzinha de perigo, de procurar um atendimento. Quais são esses sinais? A gente precisa ficar atento. Uma criança que começa a beber muita água, bebia normal, começa a beber muita água. Certo. É um sinal de alarme. Aquela criança que começa a fazer muito xixi,
né? Tava fazendo, às vezes ela não fazia mais xixi à noite, começa a fazer xixi durante a noite, então aumenta a quantidade de xixi. Tá. Uma criança que começa a comer mais e mesmo assim perde peso, né? Ela come mais, perde peso. E aí vai indo, você vê que é uma criança que está ficando desanimada, sem energia. Então esses são sinais super importantes para dar aquele alerta para o diabetes tipo 1, tá? Então, surgiu esses sintomas, é importante procurar um atendimento para a gente poder já fazer o diagnóstico se realmente for. Se a gente está falando do diabetes tipo 2, né, que já é uma outra questão, a gente já vê que normalmente é uma criança que tem uma obesidade, que não faz atividade física, uma alimentação rica em açúcar. Normalmente a gente tem os sinais de resistência insulínica que a gente consegue ver muito no pescoço, que é aquele sinal que escurece o pescoço. Fica meio marrom. Fica amarronzado. Né? Não é macuco, né? Não adianta esfregar. Não Porque adianta não vai esfregar sair. porque não vai sair, porque já é de dentro do corpo para fora. Já é aquele sinal do sofrimento do corpo. A gente tem mais uma pergunta agora do Marcelo Sardella. Vamos ficar atentas? Vamos lá. Vamos? Queria perguntar aos médicos, né, ao destinado a quem cuida de criança, se o sedentarismo, as crianças que hoje ficam muito dentro de casa, né, brincam um pouco, andam um pouco, se o sedentarismo das crianças e o tipo de alimentação também, né, que hoje usam, muita base de doce, essas coisas, que pode contribuir para as crianças, né, cada vez com menos idade, adquirir a diabetes. Interessante isso que o Sardella traz, né, o Marcelo, justamente que ela reforçou a falta de atividade física. Está na hora de levar esses meninos para brincarem mais no parque. Com certeza. É um peso significativo, né, Laís? Exatamente. Então, como você já falou, né, Marcelo? O sedentarismo, ele pode sim levar ao aumento do diabetes tipo 2. E é isso que a gente vem observando, né? Porque se a gente fica mais em casa, a gente não vê crianças mais brincando, né? A gente vê crianças dentro de casa, né? Aquela rotina corrida dos pais, das crianças, o aumento de telas, né? Tablet, videogame, celular, né? Então todo mundo tá quietinho, tá mexendo só os dedinhos, né? É verdade, aí vai trazendo esse E aí a gente aumenta sim. A Michele mandou uma pergunta pra gente, Michele, lá do bairro Tocantins. Obrigada, Michele. Você falou que emagrece, né? Que a criança vai emagrecendo. Sim. E aí a dúvida dela é, pode trazer aumento de peso ou não? Pode engordar ou não? Quando a gente fala, né, do início do diagnóstico do diabetes tipo 1, a gente tem esse padrão de emagrecimento porque a gente vai... A energia que eu falei que vem do açúcar, ela não está no lugar certo. Por isso que a gente emagrece nesse primeiro momento. Isso do diabetes tipo 1. Se a gente está falando do tipo 2, uma das causas é o aumento de peso. Então, é aquela criança que vem aumentando o peso progressivamente e aí o corpo não dá conta mais de produzir a insulina na quantidade adequada, tá? E aí a gente tem sim esse padrão de aumento de peso. A gente está falando de crianças e adolescentes para o pessoal entender qual é a faixa etária, né, que eu devo estar atento. Tanto a diabetes tipo 1, que fase da vida ali da infância vem, né? E também do adolescente. Qual é a faixa mais frequente? O que a gente sabe, né? A infância, né? Ela tem o quadro de diabetes tipo 1, ele é comum ali a partir ali dos 3, 5 anos, a gente já pode ter, mas tem inclusive, né, crianças a partir aí de 1 ano, né, a partir aí dos 6 meses que podem ter os quadros de diabetes. E aí são casos mais especiais que a gente precisa avaliar com critério maior, porque a gente entra até às vezes num outro tipo de diabetes que é o diabetes neonatal, tá? Então existem vários tipos, né? Não só esse tipo 1 e tipo 2. Mas falando do tipo 1, a gente tem essa prevalência aí maior aí a partir dos 5 anos de idade. Quando a gente fala do tipo 2, depende muito do estilo de vida. A gente viu que era prevalente lá a partir aí dos 40, 50 anos. Isso. E vem aumentando mais. Então, a gente costuma ver aí mais nos adolescentes, mas cada vez mais, Mônica, a gente tem atendido pacientes jovens, né? 5, 6, 7, 10 anos, com quadro de obesidade muito grave e já alteração de açúcar, né? Já, às vezes, pré-diabético, então isso vem acontecendo cada vez mais. Isso é um alerta que a doutora Laís traz para a gente, né? E você sempre estará, né, claro, focado nisso, porque nós estamos falando de crianças que precisam de ajuda e que, se não tiverem esse cuidado, vão ter uma vida adulta extremamente comprometida.
Vou fazer uma pausa aqui com a doutora Laís Pereira, que é endocrinologista pediátrica, né? A gente vai sentar ali no sofazinho. E agora eu vou convidar você também para ir junto com a Tatiana Ribeiro, que é a nossa repórter, Laís. Combinado. E ela tá com uma nutricionista, olha lá, Laís, ela tá com uma nutricionista que preparou pra gente, né, um alimento ali, uma sugestão para que essa criança coma da melhor forma possível, né? Tati, boa tarde para você e a nossa querida também. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, doutora, e a todos que estão nos assistindo aqui no programa Você com Mônica Cunha. Você pode perceber aqui, Mônica, a Lorena vai mostrar que a gente está com uma mesa recheada aqui de alimentos saudáveis e saborosos, que é o melhor, né? E quem vai ajudar a gente nessa missão de dar as dicas, né, para os papais, para as mamães que nesse momento estão passando aí esse desafio, né, com o diagnóstico diabetes com o seu filho, com sua filha, é a nutricionista Lídia Souza, que está aqui com a gente, e ela que preparou todo esse, eu falo que é um banquete, né, um banquete saudável. Boa tarde, Lídia. Seja bem-vinda aqui no Você. E a gente vai começar com algumas dicas, né, para os pais que estão nos assistindo nesse momento, ou para, né, uma pessoa que conheça algum pai que esteja passando por essa situação, sobre como facilitar a vida dessa criança, né, que teve o diagnóstico. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né, conversando sobre um tema tão importante, né, e desafiador. Quando a gente fala de alimentação para uma criança que descobriu esse diabetes, né, a gente vai falar sobre uma alimentação saudável, né? Não é clichê de nutricionista, mas o equilíbrio na alimentação, não só de uma pessoa que tem uma doença, né, mas de todas nós, precisa ser uma alimentação saudável, equilibrada, né, com alguns truques, com algumas, né, observações no momento de montar essa refeição. Então, de uma forma geral, a alimentação dessa criança, ela precisa ser uma alimentação equilibrada, com todos os grupos alimentares, né? Então, a gente vai falar das frutas, dos carboidratos mesmo, né? A gente tendo essa questão aí da glicose, mas compondo com a proteína, com a gordura de boa qualidade, com as fibras. Então, quando a gente pensa nesse contexto de alimentação saudável, é isso que vai compor a alimentação de uma criança. O que eu achei interessante, Lídia, é que você falou que nada é proibido, né? Nós estamos aqui com algumas frutas já conhecidas de todos, abacate, ameixa, mamão, uva, laranja, banana, né? A banana que daqui a pouco a gente vai fazer uma receitinha para ensinar aí, né, as mamães e os papais a fazerem também. Mas essas frutas, você falou que pode comer as frutas, mas depende muito da forma, dos horários. Explica pra gente. Hoje, a gente conhece muito sobre o índice glicêmico dos alimentos e, às vezes, quando a gente vai olhar esse alimento de uma forma isolada, a gente vai ter medo, porque a gente olha lá na tabela e tem um alto índice glicêmico, como a melancia, né? Como um suco de laranja, por exemplo. Mas quando a gente vai olhar a composição dessa refeição, né? Então, não só o alimento isolado, a gente não vai ter alimento que vai ser excluído dessa alimentação, desde que a composição dessa refeição seja uma composição adequada. Então, quando a gente pensa em frutas, né, frutas que tenham um índice glicêmico maior, a gente vai associar nessa refeição, né, com outros alimentos. A gente vai incluir uma fibra, uma aveia, uma linhaça, uma chia, uma granola. A gente pode associar, né, com essa fruta com um pãozinho, né, um pão tradicional mesmo, se ele for consumido de forma adequada, na porção adequada. A gente pode fazer essa associação. Qual que seria uma porção adequada? Olha, hoje, quando a gente vai pensar, a porção adequada para qualquer criança, né? Então, dependendo da idade, nós temos as quantidades. Então, vai girar ali em forma de 100 gramas, mas tudo isso depende da idade da criança, né? E qual fase que ela está. Mas as porções adequadas, né, elas vão ser compostas junto com os outros alimentos, com os outros grupos alimentares. No caso da laranja, uma dica que a Lídia deu pra gente é que muitas vezes as mães, né, os pais, nós, né, que temos filhos, fazemos o suco da laranja. Mas, na verdade, para a criança com o diagnóstico de diabetes, é melhor chupar a laranja. Isso. Não só a criança com diabetes, todos nós, né? Quando a gente pensa no alimento isolado, no suco dele, a gente vai ter uma grande quantidade de frutose aí nesse suco. Até porque para fazer um suco a gente não vai usar só uma laranja, nós vamos usar aí de 3 a 4 laranjas para poder fazer um copo de suco. Então, quando a gente quer consumir,
né, esse suco pensando numa criança que tem essa questão do diabetes, a gente pode diluir, deixar menos frutose na composição desse suco, ou melhor ainda, é chupar essa laranja com o bagaço, né, e todas as fibras que contém aí nesse alimento. Em relação, né, criança gosta muito de doce, né? A gente sabe disso, né? De uma determinada idade, os pais até já deixam comer. Quando é bebê, nem tanto. Mas como oferecer doces saudáveis, né, para essa criança? Isso. Nós vamos evitar essa criança que tem aí esse histórico de diabetes. Realmente a gente vai evitar os alimentos ultraprocessados. Nós vamos evitar esse açúcar, esse doce, essa guloseima. Mas nós temos opções de deixar, né, alguns doces mais adequados, adoçando com as próprias frutas, né, com tâmara, com uva passa. A gente tem uma infinidade de alimentos que trazem esse dulçor para essa receita e a gente consegue adquirir esse sabor para essa refeição. Beleza, então, a gente vai voltar com você aí no estúdio, Mônica, mas nós estamos aqui com uma receitinha e, se puder, daqui a pouco a gente volta aqui, né, com a Lídia para ensinar os papais e as mamães a fazerem essa receita saudável e, olha, um cheirinho, que delícia. Voltamos com você. Então, menina, eu e Laís estamos aqui atentas a tudo que a Lídia trouxe. Agradeça. Eu fiquei curiosa sobre esse bolinho, né, Laís? Com certeza. Um cafezinho vai bem. E para a criança é algo que, conversando com ela, preparando a receita junto, ajuda muito, porque ela vai tendo entendimento dos alimentos. Ajuda demais, né? Você trazer a criança para dentro da cozinha, né? Fazer junto, experimentar junto, isso aí sempre é muito bom. Antes da gente ir para o intervalo, tem muita gente participando e eu também vou conversar com uma oftalmologista, que é importante, né, Laís? Sim. Tem a minha amiga Vivian, do Guarani, ela falou o seguinte: a neta dela de 6 anos, ela reparou que a calcinha dela está parecendo formiga. Será que pode ser diabetes? Olha só, Mônica, isso é um tema super importante, né? Quando lá no início eu falei sobre os sinais do diabetes tipo 1, a gente falou que pode aumentar a quantidade de xixi. E por que aumenta a quantidade de xixi? Porque a gente vai eliminar aquele excesso de açúcar que está no sangue, né? Por meio do xixi também. E aí, se tem açúcar no xixi, vão formigas. Então é um sinal que a gente vai reparar muito, né? Que às vezes aparece ali no vaso sanitário, às vezes na calcinha, né? Como foi falado aí. Então é algo que é super importante. Então é importante a gente fazer uma avaliação e entender direitinho. E o quanto antes, né? Porque em se tratando do diabetes tipo 1, ele tem um início que é agudo, é de uma vez, diferente do tipo 2 que vai acontecendo aí ao longo do tempo. Então o tipo 1 a gente já precisa procurar um atendimento. E eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para a doutora Laís: se aí diagnosticou diabetes tipo 1, é preciso usar a insulina? Já já ela vai responder para a gente, tá? Combinado. Vou para o intervalo e vou voltar com uma oftalmologista que vai falar sobre a diabetes afetando a visão das crianças. Quais são os principais problemas oculares quando a criança e o adolescente são diagnosticados com a diabetes? Eu volto já. Um bolo aí especial, gostoso, saboroso, saudável. Eu volto com a Tatiana e com a Lídia. Vi que tem banana, tem passas. Um bolo tranquilo, gostoso, saboroso. Exatamente. Nós vamos fazer aqui um bolo bem gostoso. Olha só. Lídia, pode começar aqui. É a banana. Então, aqui nós temos uma banana inteira amassada, né? É um bolinho bem coringa. Nós vamos incluir um ovinho. Misturamos toda essa misturinha aqui. Pode ser feito amassadinho, rapidinho, com 2-3 minutinhos a gente consegue fazer essa receitinha. A gente vai colocar uma colher de chá de manteiga. Vamos misturar mais um pouquinho. 2 colheres de sopa de aveia, né? Quando a gente pensa numa farinha, pode ser uma farinha de trigo, mas como a gente está querendo deixar essa receita aqui com mais fibra, pode ser uma farinha de trigo integral, né? Para garantir com que a carga glicêmica desse bolinho aqui tenha, né? Seja adequada, a gente não eleva o índice glicêmico dessa criança. Uma colherzinha de chá de fermento, canelinha a gosto. E tá pronto, só colocar na forminha e levar no forno por uns 10-15 minutinhos numa potência de 180 graus. Não tem muito erro,
Deixa eu colocar aqui esse bolinho na forminha de silicone. Só um minutinho. Ainda falta um minutinho. Então, a gente vai falar só o que você... Eu não entendi. Ela falou do bolo, não sei o quê, e aí eu entrei com o bolo. Mas ainda dá para fazer aqui, porque ela só botou, a gente vai falando o que misturou. Esse bolo gostoso demais da conta que a Lídia, né, ofereceu aí pra gente. E eu acho que a Tatiana não tá mais ouvindo aqui o pessoal do Switcher, que é quem comanda esta nave, né? Mas fique tranquilo, porque a gente vai pegar essa receita para você. Bom, eu estou aqui com a doutora Roberta Abdumassi, ela que é oftalmologista, e que veio também participar desse tema sobre a diabetes nas crianças e adolescentes. Porque muitas vezes as pessoas não imaginam, mas a doença afeta a visão. Roberta, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço essa oportunidade. Te receber, viu? Obrigada. E é uma preocupação, você viu, né, a Laísa aqui conosco, e é uma preocupação que precisa existir. E de que forma que a diabetes pode interferir na visão? O que acontece? Então, essa ideia de que o diabetes precisa de uma equipe multidisciplinar é muito importante. Então, é necessário a endócrino pediatra, né? A nutricionista, obviamente esses cuidados todos que foram ditos com relação à atividade física, mas é muito importante pensar, saber na verdade, né? Que o diabetes, se o paciente não tiver um acompanhamento adequado do ponto de vista oftalmológico, ele pode desenvolver sérias complicações, tá? E não é incomum, infelizmente, sabe? Após 5 anos do diabetes tipo 1, a gente já pode começar a ver as alterações nos vasos sanguíneos. E é interessante a gente considerar o diabetes como uma vasculopatia. O que é isso? Uma doença que afeta os vasos sanguíneos. Então, essa alteração metabólica que o diabetes causa altera muito o endotélio vascular, então altera os vasos sanguíneos. E os órgãos, então, a longo prazo que mais sofrem são os órgãos mais vascularizados, como, por exemplo, os rins e o fundo de olho, o cérebro, né? Então, é muito importante esse acompanhamento e a alteração mais comum é conhecida como retinopatia diabética. É uma alteração que ocorre, que acomete a retina, né? E quando a gente diagnostica nas fases iniciais, a gente propicia que esse paciente tenha uma boa visão durante toda a sua vida. Se a gente pensar que o diabetes infantil, ele está começando numa faixa etária baixa, obviamente, quer dizer, nós vamos ter uma vida longa ainda aí. Então, é muito importante que esse paciente tenha durante toda a sua vida, inclusive na sua fase de idade mesmo, na fase de idoso, adulto, idoso, que ele mantenha uma boa visão. E para isso é fundamental o exame oftalmológico anualmente, com uma boa avaliação da retina. A Laís trouxe alguns sintomas, né, do diabetes tipo 1, tipo 2. E aí, no caso, se acometeu o olho, tem algum sintoma e essa criança vai reclamar, esse adolescente vai reclamar? Interessante, inclusive nas fases iniciais, onde tem aquele excesso de vontade de comer, que toma muita água, que perde peso, uma das coisas que pode ocorrer é embaçamento. Porque uma glicose muito elevada, ela miopiza o olho, ela torna o olho míope. E quando a gente normaliza essa glicose, essa miopia também normaliza. Então, um dos sintomas, a criança começa a falar que está vendo embaçado, ela pode estar com uma, vamos chamar assim, falsa miopia. Uma miopia causada por uma glicose muito elevada. Alta. Então, é um dos sinais. E, obviamente, a retinopatia diabética, existem outras alterações. A gente chama de maculopatia diabética, que é um inchaço de uma região central da retina e outras alterações. Assim, se a gente considerar a catarata e o glaucoma, eles têm uma prevalência maior em pacientes diabéticos. A incidência é maior, sabe? Então, assim, é muito importante que todo paciente diabético, em qualquer faixa etária, faça o acompanhamento anual, né? E especificamente falando das crianças,
a incidência de complicações oculares é muito maior após 5 anos de evolução da doença. Isso. Que pode trazer problemas mais sérios. Muito sérios, infelizmente, até com a perda total da visão. Cegueira? Isso, infelizmente. Mas assim, eu quero dizer que hoje a gente tem assim uma quantidade imensa de pacientes. Eu tenho pacientes que eu acompanho há mais de 3 décadas, né? 2 décadas e que estão aí com 100% de visão. Isso é o habitual. Graças a Deus. O comum é que todos os pacientes permaneçam bem e tenham uma visão boa até o final de sua vida. Tem gente perguntando o seguinte, precisa usar óculos, no caso do diabetes, né? Foi diagnosticado, percebeu o que é. Algumas vezes vai precisar usar óculos? Isso não interfere. Assim, o diabetes não interfere na necessidade do uso do óculos. Como eu disse, a glicose elevada pode miopizar o olho, mas a gente considera que esse paciente vai normalizar os índices glicêmicos e que então aí essa falsa miopia vai desaparecer. E agora, nessa época em que estamos começando as aulas, é o momento ideal para fazer, digamos, essa varredura bem minuciosa de observação? É muito importante, muito importante. Assim, obviamente, aí já nem estamos falando só dos pacientes que têm diabetes, mas uma das causas de baixo desempenho escolar é a baixa visual. A baixa visual, né? E que tipo de reclamação que vem, além desse embaçamento? Você diz... Da visão mesmo. No diabetes? Não, então, os sintomas das complicações, eles acontecem muito tardiamente. Mas todas essas alterações que eu citei causam uma baixa visual. E nas fases iniciais, todas são tratáveis, e é isso que é muito importante. Então, o acompanhamento anual do paciente diabético, da criança ou mesmo do adulto, é fundamental para que a gente possa fazer um diagnóstico precoce e um tratamento onde a gente mantenha a visão. E que tipo de exame que é feito? Foi feito lá com a endocrinologista. Que tipo de exame que é feito? Além de toda a mudança no estilo de vida, para os olhos, existe também um tratamento? Como é que é isso, Roberta? Olha, existem coisas muito específicas e hoje, assim, é um universo à parte, sabe? É interessante que, assim, no meu consultório, todos os pacientes, eles, ao chegarem, existe uma coisa que a gente chama de pré-exame. No pré-exame, ele já faz uma fotografia panfundoscópica. Ele já entra no meu consultório com uma avaliação de fundo de olho completa. É um mapa. É um mapa da retina, é um mapeamento. Então, já no pré-exame, aliás, isso é feito em todos os pacientes, independente de terem algum quadro sistêmico, como, por exemplo, o diabetes. E, obviamente, alguns pacientes, se a gente detecta alterações, a gente vai fazer exames específicos. Hoje a gente faz uma tomografia de coerência óptica, que é uma coisa que a gente faz rapidamente, até sem dilatar a pupila, e a gente tem o poder de resolução de um microscópio eletrônico. Então, a gente vê alterações muito precoces na retina. Além de exames com contraste, que a gente vê a circulação, vê falta de circulação, no caso as isquemias, a gente diagnostica vasos anormais crescendo. Então, a gente pode fazer isso tudo em fases muito precoces, e isso é maravilhoso, né? E os tratamentos? Basicamente é laser, existem umas injeções que às vezes a gente precisa fazer, e as cirurgias. Para casos muito complexos, que antes a gente considerava quase que intratáveis, hoje a gente tem algumas vitrectomias muito complexas, cirurgias muito complexas, mas que resolvem. Então, por que eu estou trazendo essas questões até técnicas, né? Para que as pessoas fiquem animadas. Existe muita coisa, a tecnologia é uma aliada enorme muito, né, que tem ajudado muito. É fantástico, sabe? E assim, ao mesmo tempo é simples, né? Tudo é uma consulta oftalmológica, a gente avalia e ali a gente já pode diagnosticar problemas que, se não tratados, trarão consequências sérias, né? E aí, com toda essa informação, a gente consegue encontrar ali um caminho. Vou fazer uma pausa com a doutora Roberta Abdulmaci, que é oftalmologista. Se você tem uma pergunta, fique tranquilo, fique tranquila, pode fazer pelo 99897.000, que é o nosso WhatsApp. Você manda sua pergunta também lá pelo YouTube. A Laís vai se juntar a nós aqui também para a gente continuar essa conversa
esclarecedora e eu diria assim que é uma salvação, né, para as crianças e para os adolescentes. E é um exame simples, é muito simples, hoje é simples, sabe? Não é desconfortável para a criança, é tranquilo, bem tranquilo. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa e vou trazer uma informação para a infância que merece muita atenção, a adolescência também. O Brasil hoje ocupa o 3º lugar nos casos de diabetes em crianças e adolescentes. E segundo o Atlas da Federação Internacional de Diabetes, mais de 92 mil têm o diabetes tipo 1. E a gente está conversando sobre isso, eu estou recebendo essas duas profissionais maravilhosas com a gente, a Roberta Abdumassi, que é oftalmologista, e a Laís Pereira, né, que é endocrinologista pediátrica. Eu deixei uma pergunta para você, em relação à insulina. Foi diagnosticado diabetes tipo 1, vai precisar usar a insulina, Laís? Então, Mônica, isso é super importante, é uma dúvida muito comum, né? Porque a gente está muito acostumado com os idosos, né, que usam medicações orais para o diabetes, mas quando a gente está falando do diabetes tipo 1, que é o diabetes mais comum da infância, o tratamento ele é insulina. Lá no início a gente falou que o pâncreas ele para de produzir insulina. Isso. Então, ainda bem que hoje nós temos a insulina para ser oferecida para as crianças. Então, o que o nosso corpo deixou de produzir, a gente oferece, né, que é a insulina. Né? Então, hoje o nosso tratamento, né, junto com a alimentação, né, então a gente viu aí a nutricionista falando, atividade física, o acompanhamento regular, né, tanto no consultório com endócrino, quanto nas complicações, né, a gente tem também o tratamento medicamentoso, que é a insulina. Esse trabalho, né, Roberta, você aqui conversando com a Laís também, é muito importante, porque a gente está visando a saúde total dessa criança e desse adolescente, né? E se não cuidar, a gente pode ter problemas como glaucoma e catarata? Exatamente. Então, assim, o que eu até gostaria de reforçar? Quando a criança tem queixas visuais, sejam elas quais forem, mas principalmente embaçamento, né? Falar que a visão está turva, sempre fazer um exame oftalmológico, tá? É muito importante. E por quê, né? Tanto para diagnosticar e tratar a questão presente, atual, quanto para preservar essa visão ao longo da vida toda desse paciente. Eu tenho a Sandra no Morumbi, perdão, gente, o filho dela foi diagnosticado com pré-diabetes. Gente, desculpa, entrou um ar aqui. Com pré-diabetes, ele tem 12 anos. O mais engraçado é que o filho é magrinho e mesmo assim veio o diagnóstico, que é o normal. O que acontece, né? A gente viu que o pré-diabetes ele é mais comum, né, nos pacientes que têm obesidade, sedentarismo, mas a gente tem alguns casos de alteração ali no açúcar que podem causar o pré-diabetes. E lembra que eu comentei que a gente tem o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, mas a gente tem outros casos de diabetes. Então, a gente tem que ficar muito atento sobre qual é realmente o diagnóstico, né? Porque não necessariamente a gente está falando do tipo 1 ou do tipo 2. Então, às vezes, esse pré-diabetes é uma alteração ali mais a fundo, né? Algumas alterações mais raras que podem acontecer, que a gente chama de diabetes também, mas que tem outras características. Então, é importante ficar atento e acompanhar para entender qual que é o caso do filho aí. Tem uma dúvida aqui que eu achei interessante. Pode levar, o diabetes tipo 1 pode levar ao tipo 2 ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Na verdade, pode. Porque, na verdade, a gente está falando do tipo 2, é uma doença que ela vem com alterações do estilo de vida. Então, se é um paciente diabético tipo 1, que não tem um estilo de vida adequado, ele pode ter, sim, as duas doenças associadas. Né? A gente fala que essas mudanças de estilo de vida, alimentação, atividade física, ela tem que ser para todos, né? Incluindo os diabéticos tipo 1. E se a gente não tem isso no paciente diabético tipo 1, a gente pode, sim, ter um meio ali de diabetes tipo 2, né? Claro que vai ficar mais difícil o diagnóstico, né? Porque a gente já tem esse quadro de base, mas a gente pode ter essa resistência insulínica nesse paciente. E isso é importante a gente trazer na agenda, né, Roberta, esse cuidado com essas crianças e adolescentes, porque eu falei com a Laís e reforço com você, porque a gente vai ter adultos muito adoecidos nos próximos anos, sobrecarregando as famílias, sobrecarregando o sistema de saúde. E é importantíssimo que se saiba que é possível que eles tenham uma vida completamente normal e sem essas complicações, né?
desde que haja esse acompanhamento adequado. Eu falo que ninguém quer um diagnóstico, né, em casa. Então, muitas coisas a gente consegue prevenir, a gente consegue cuidar, né? Então, acolher essas famílias é muito importante, né, quando se tem um diagnóstico, né? E o acolhimento vem com a prevenção também, né? Exatamente. Com esse acompanhamento que a gente faz. Então, a gente sempre tem que orientar, né, as consultas com os outros especialistas, né? Então, acolher essa família porque agora é uma nova rotina, Exato. né? É uma nova rotina que se instala ali e a gente tem que se adequar, né? O paciente e a família. Eu preciso muito agradecer a vocês duas. Obrigada por todos os esclarecimentos que vocês trouxeram, pela ajuda que vocês trouxeram ao nosso público. Peço desculpas pela minha voz. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Deixa eu apresentar mais uma vez a Roberta Abdumaci, oftalmologista, a Laís Pereira, que é endocrinologista pediátrica, com a gente aqui hoje no Você Uma Boa Semana com Saúde, tá? Obrigada. Obrigada. Vamos para ele.